Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Mix e bom, eu vou falar sobre agora minhas primeiras impressões sobre esse capítulo, né? O capítulo 5 de Poppy Playtime, que eu já joguei e já vou adiantando aqui o que eu achei sobre esse capítulo. Que bom, ele definitivamente é um capítulo realmente bom, mas não perfeito, né? É sobre isso que eu irei falar hoje. Então, se você quer saber sobre o que eu achei do capítulo 5 de Poppy, já deixa o like, se inscreve e vamos lá pro vídeo. O jogo já começa a dar onde parou, né? O capítulo anterior. Ou seja, uma perseguição frenética com o Huggy Wuggy. Já falando que literalmente essa é a melhor parte do capítulo. Onde tá o Huggy Wuggy. Pra mim, de longe, as melhores partes do capítulo. Porque, sinceramente, se não fosse por essas partes do Huggy, esse capítulo não seria 1% do que ele é pra mim. E isso se dá conta do quê? Rapaziada, do level design desse capítulo. Que disparado é um dos melhores. O design desse capítulo tá 1000 vezes superior ao capítulo anterior, né? O capítulo 4, né? Onde nós realmente sentimos mais a presença da fábrica. Pois é onde a gente tá, né? Uma fábrica. Áreas mais industriais, vendo como realmente é por trás de todo aquele complexo de fábrica. Sem contar que os segmentos, né, estão mais intuitivos e diretos, mas com um toquezinho de exploração, onde a gente tem mais liberdade de explorar as áreas fechadas aqui desse capítulo. Bem, resumidamente, a gameplay tá da hora. Eu realmente gostei muito mais da gameplay e junto dela ver as mecânicas, né, que ainda estão melhores ainda as mecânicas. Aqui nós temos uma junção de todas as outras mecânicas dos outros capítulos, né, e com a adição de mais algumas novidades. Temos aqui um novo dispositivo, que é aquela estrelinha que apareceu nos teasers, trailers, né, que é o Globe. E além de ser um bicho muito fofo, ele também serve justamente para uma nova mecânica de flash na cor violeta, onde colocando essa cor violeta ele revela coisas escondidas que a gente só pode acessar graças a essa mecânica. Ele também serve como uma nova lanterna e também como reprodutor de fitas cassete, onde eles já tiraram as fitas cassete e as VHS junto, onde aqueles separaram, né? Que a gente vai ter as fitas cassete e as VHS como algo separados, que nos capítulos anteriores não era. E a gente usa o Globe para justamente escutar essas fitas cassete que estão espalhadas pelo mapa. Eu real gostei dele, mano. Eu gostei muito do Globe. Agora vamos falar das mãos, que foi algo que, nossa senhora, eu fiquei muito animado quando eu vi os trailers e realmente faz jus ao que a minha animação, meu hype, né? A gente tem a primeira que é a mão de pressão, onde ela já é, né, autoexplicativa. A gente pressiona ela alguma coisa e ela basicamente estoura o que ela toca. E também a mão amarela, que é basicamente a fusão da mão verde com aquela mão da Arminha, né, a de Flare. Foi duas adições muito boas que eu real gostei bastante. Que a função delas são usadas nos novos puzzles desse capítulo, né, que elas são usadas. E já que a gente tá falando deles, vamos falar agora dos puzzles, que basicamente foi a gameplay principal desse capítulo aqui. Não que eles sejam ruins, os puzzles desse jogo aqui foram de longe muito melhores pra mim do que o capítulo 4. Mas genuinamente, cara, só tem puzzle nesse jogo aqui, mano. Tem muito puzzle, cara. Já pode trocar o nome de Poppy Playtime pra Poppy Play Puzzle, mano. Tá doido. Porque o tanto de puzzle que esse capítulo tem é brincadeira, mano. Onde basicamente a gente passa o jogo todo só fazendo puzzle atrás de puzzle. Claro que tem aquelas pausas, mas depois que essas pausas terminam, cara, só vai, ó, atrás de você, só puzzle atrás de puzzle. E sem dó, sem piedade, um atrás do outro. Onde pra mim isso foi um dos pontos negativos, querendo ou não, do capítulo. Porque, cara, por colocarem muito puzzle, alguns até que desnecessários, eles abriram mão do terror do jogo. Quem diria, né? Um jogo de terror não focando em ser terror, né? Quem diz? Cara, infelizmente eu não queria estar falando isso, mas pecaram muito no terror, né? De novo, cara. Não no nível do capítulo 4, porque aqui nesse jogo, pelo menos, a gente tem sim segmentos de terror, que realmente são de terror. Assim, tem as fitas, toda aquela parte de ambientação desse jogo também vale conta que a ambientação desse jogo tá muito mais aterrorizante do que o capítulo 4, mas querendo ou não são poucas, porque a maioria do jogo é puzzle e exploração, que por algum motivo eles voltaram com aqueles colecionáveis do capítulo 2, né? Sei lá. Que cara, eles infelizmente não conseguiram elevar o terror, coisa que eu não sei por que eles fizeram isso, porque a gente tá literalmente indo com o boss final nesse capítulo, né? O boss final da franquia toda, e esse era o momento perfeito para eles encherem o jogo de terror, mas não. Vamos encher o jogo de puzzle. Então o capítulo 3 ainda segue invicto. Mas voltando a falar positivamente, cara, desse capítulo, que algo que eu já citei antes, é a ambientização, cara, que
tá do cacete. Agora, os personagens, a gente tem uma pequena leva de personagens nesse capítulo, graças a Deus. Onde a gente tem aqueles que são virados do avesso, né? E sinceramente, sim, eles funcionam. Não sou tão desgraçado comparado aos Nightmare Creatures, onde aqueles bichos na cara de pau só foram usados para fazer merchandise. Basicamente só foi isso no capítulo. Mas esses bichos virados do avesso, eles servem para enaltecer o 1006, para também contextualizar como merda tá lá embaixo, porque basicamente os experimentos criaram uma sociedade, sim, eles criaram uma sociedade, onde até os que saíram dessa sociedade, entre aspas, são chamados de rebeldes, que são os bichos que foram pro Safe Haven, né, o Doe e os outros Smiling Creatures. E um desses que fazia parte dessa sociedade é o Gilbert, que vai ser o personagem suporte do protagonista, onde ele vai ser aquele personagem que só vai ficar falando: vai pra lá, vem até aqui, pega isso. Basicamente o cara que vai fazer o jogo andar, né? E cara, ele não... sei lá, eu não gostei tanto dele quanto eu gostaria, sabe? Tanto em visual e quanto a personalidade. Porque você sente que esse bicho não é confiável o capítulo todo. Além de ficar tirando onda com você, né? O cara fica... se arrombar toda vez que vai falar com ele pra tirar onda. Ele sempre fica repetindo a mesma coisa o capítulo todo. Ah, eu te disse que eu não sou herói. Eu já vou lhe avisando que eu não sou herói. Isso é basicamente o capítulo todo. Claro que é pra demonstrar como o personagem se sente consigo mesmo em volta de toda aquela situação. Mas, cara, não precisa botar ele pra falar isso toda vez que a gente se encontra. Ou quando alguma coisa dá ruim, ele literalmente fala isso, cara. Quando dá alguma merda, ele fala: eu te disse que eu não sou um herói. Alguma coisa assim. Nossa. Mas em comparação a ele, a gente tem um amigo dele que sim... desse eu gostei pra cacete, que foi o Chom Chomsky. Cara, que é aquele bicho lá vermelho, que ele é da linha, né, do Huggy Wuggy da Kiss. Que, mano, ele foi muito fofo, cara. Meu Deus do céu. Ele é um dos personagens que eu mais gostei nesse capítulo aqui. Porque, cara, ele é muito da hora. E também todo o design dele, que ele tem aquela bocona dentro da barriga dele, mano. Pena que ele simplesmente some da metade do capítulo até o final, né? Ele simplesmente só some. Então, já indo pra outro personagem... finalmente chegamos nela, a Lily Lovebraid. E sim, rapaziada, eu gostei dela. Eu gostei muito dela, pra falar a verdade. Tanto da personalidade e de background, né, da lore dela. Onde, resumidamente, ela é, na verdade, ela era, né, a Doutora Grace. Que ela era basicamente, entre muitas aspas, a cuidadora dos experimentos. Ou seja, uma funcionária que ela fazia a lobotomia dos experimentos para eles esquecerem que eles eram humanos, né? Basicamente isso. E tudo isso que eu tô falando aqui sobre ela é mostrado em fitas. Que puta que pariu, são do cacete essas fitas, mano. Uma lã fofinha como a da Baba Chops é ótima. Não seria incrível ser brinquedo? Brinquedos nunca ficam bravos. São pura alegria. Vá dormir, pequenina. Talvez, quando acordarmos, sejamos todos brinquedos. Estar vivo é um pesadelo. Ser brinquedo é o paraíso. Durma bem, durma bem. Feche os olhos, meu bebê. Se acordar, lá no céu vamos estar. Ela já era maluca como funcionária, agora que ela virou brinquedo, né? Ou melhor, virou um experimento, ela despirocou de vez, mano. Ela tem dupla personalidade, ela conversa com ela mesma, é dodói da cabeça. O Dev que falou que ela era melhor no jogo, tinha total razão, cara. Aqui, ela tem mais movimentos travados, realmente dando a entender que ela é uma boneca feita de madeira. E também a versão macabra, entre muitas aspas dela, que ela só esbugalha os olhos. O visual dela já é bizarro por si. Se ela ainda ficar querendo fazer cara feia, fica mais bizarra ainda. Eu não me incomodei com o visual dela aqui. Acho que foi muito mais do trailer. Não sei o que aconteceu naqueles trailers que eles só pegaram basicamente os frames feios dela. Não sei o que deu. Eu não sei, sinceramente eu não sei o que foi. Também temos elas, a Kissy e a Pop. Que basicamente elas mal fazem nada aqui nesse capítulo. Que aí só vai encontrar elas no final do capítulo pra salvar elas, né? Que elas estão dentro da prisão da Lily. Então...
Basicamente o capítulo todo elas mal aparecem, só vão aparecer lá pro final. Só que esse aqui tem um momentozinho com o Hug, mas é estragado pelo 1006. E a Pop que é também estragada pelo 1006. E já que estamos falando dele, né, dessa desgraça, finalmente temos o 1006. Cara, ele não aparece no jogo. Ele não aparece no jogo. O jogo tem mais de 5 horas de duração e juntando todas as aparições do vilão principal da franquia, um capítulo onde o vilão principal é ele, focado nele, juntando todas as aparições dele no capítulo, tem apenas uns 10 minutos. Com mais de 5 horas de gameplay. Foi algo que, querendo ou não, cara, me broxou, mano. Porque, cara, esse capítulo era o capítulo do 1006. A gente mal viu ele, cara. Ah, é verdade, a gente mal viu ele porque estávamos ocupados demais fazendo puzzle. Ele mal apareceu e, cara, quando a gente teve aquela luta final com ele, né, a parte final do capítulo, eu já fiquei com o cu na mão, porque eu juro que eu achei que a gente ia matar ele ali, que o final dele ia ser ali. Porque, cara, eu fiquei com tanto medo que eles fizeram com o Doutor no capítulo passado, que eu juro, de verdade eu achei que eles iam fazer essa sacanagem com o 1006, que o cara ia mal aparecer o capítulo todo e quando aparecesse ia ser pra morrer. Mas graças a Deus não, eles não fizeram isso. Mas agora também falando do elefante na sala, que é o design dele. É, cara, eu gostei, mas vamos por partes, né? Eu não gostei tanto quanto eu deveria. Como assim, Miguel? Eu já tinha pegado spoiler do visual dele. Mas não foi spoiler de vídeos quando o jogo lançou, não. Foi de vazamento. De alguma forma vazaram o visual dele na net. Eu não sei como conseguiram fazer essa proeza, mas foi, vazaram o visual do 1006. Um dia antes, cara, um dia antes. Vazaram. Isso foi de sacanagem, foi muita sacanagem, irmão. Eu não tive aquela surpresa que, né, tipo, meu Deus, olha o visual dele, né, vendo da primeira vez ali. Mas também tenha sido culpa minha, porque, porra, eu fui entrar justamente na internet um dia antes, né, que já tinham vazado outras coisas, né, já tinham vazado uma música. Eu meio que também talvez fosse culpa minha. Mas ainda assim, o design dele eu gostei pra cacete. Ainda teve aquele impacto, sabe, do visual dele. Porque, porra, a gente ficou uns 4, 5 anos esperando isso. Mas falando já do design, sim, cara, tá da hora. Só que eu achei muito, como se fala, muito simples, entre aspas. Porque, cara, tá legal, tá bacana, só que não sei, falta aquela imponência do personagem que ele ficou criando todos esses capítulos, todos esses anos dele, que quando você vai ver o visual dele não tem toda aquela imponência que só aquela mão tinha, pra falar a verdade. Só a mão em si já tinha uma imponência do cacete, por causa do mistério dele, do que falavam dele. Aí quando revela, cara, sei lá, não sei. Sei lá, eu sinto mais que faltou daquela aura, daquela formação de aura do personagem. Que eu vou falar pra vocês que quando a gente teorizava que era uma caveira e tal, vendo os concepts dos fãs e tal, cara, fala pra vocês que aquilo tinha muito mais imponência do que essa Pomni bizarra aqui que a gente tem, né? Eu achava muito mais ameaçador. Mas, cara, só lembrando que não tá ruim, não está ruim, o visual dele não tá ruim, tá bom, tá muito bom pra falar a verdade. Só que eu tô falando da minha preferência pessoal, da minha opinião. E lembrando que também essas são minhas primeiras impressões logo de o capítulo sair. Então vai que daqui a daqui a uma semana eu já comece a gostar dele, né? Comece a realmente já repensar nessa opinião que eu tenho. Mas já pra compensar o visual dele, né? Pra mim, tanto que desgraça que esse bicho fez nesse capítulo não tá escrito. O cara só apareceu pra fazer a Discord, irmão. Ele só apareceu só pra fazer a desgraça na vida dos outros. Ele bateu na Lily, matou o Hug, supostamente, matou a Kiss, supostamente, e desgraçou a Pop. E teoricamente ele teria matado a gente também, né? O protagonista. Irmão, o cara tá sem papas na língua, só tá fazendo as coisas aí, foda-se. Mano, ele desgraçou a Pop, que, meu amigo, eu não gostava dela. Mas, porra, ela também não merecia isso, né, bicho? Ela fica toda desgraçada, tadinha, mano. Já que eu falei de quase todos os personagens que existem, tem que falar do último, né? O protagonista, né, cara? Eu não sei o que tá acontecendo dentro da mob. Foi os novos, né? Os novos funcionários, não sei o que é. Mas não, parece que eles esqueceram do protagonista, cara. Eles só colocaram o negócio do capítulo 3, jogou no capítulo 2. E até agora estão de pianinho, cara. Já tá mais na hora deles revelarem mais coisas sobre qual do personagem que ele tá controlando, mano. Tem que explicar mais dele. A gente tá no 5º capítulo e a gente mal conhece o personagem que a gente tá controlando, mano.
naquela parte que a gente vê as memórias do Hug, eu pensei que a gente ia ver mais de um protagonista também, cara. Mas nada, nem o sinal, não sobrou nada, nem água, cara. Mas pra fechar de vez também esse capítulo, o doutor voltou. Graças a Deus! O Sr. Halisauer voltou, cara. O cara fez literalmente o backup da própria mente. Beleza. Acredito que ele não vai ser da forma como eu queria, né? Que realmente sendo um vilão e tal. Porque, né, ao andar da carruagem, não tem como juntar mais um vilão do lado do 1006, porque o que a gente vai fazer, cara? Acho que provavelmente a gente vai criar uma parceria com ele no próximo capítulo, né? Que, né, deu esse cliffhanger do doutor, claro que vai ter um próximo capítulo. Mas o que importa é que ele finalmente voltou, mano. Graças a Deus. E também só mais uma não é reclamaçãozinha, mas algo que não me incomoda em partes. Porque, eu não sei, no começo do capítulo onde tem aquela perseguição do Hug. Mano, o Hug tá duro. Eu não sei se vocês também sentiram isso, mas parece que as animações do Hug tá muito travadas, cara. Quando ele coloca, né, as mãos dele pra tentar pegar a gente, mano, a mão dele tá muito dura ali, cara, a animação. Sendo que o Hug é literalmente aqueles bonecos de posto, cara. Qualquer coisa ali já dobra os braços dele, qualquer movimento já dá, sei lá, já dobra que só a desgraça os braços dele. Não sei, eu achei estranho. Mas ao longo do capítulo, as outras animações dele e dos outros personagens não me estranharam tanto assim, não. Só foi realmente nesse começo. Mas basicamente é isso, cara. Se Deus quiser, no próximo capítulo, o Hug não vai morrer. A gente vai ter Hug Wug do nosso lado e Doutor. Se Deus quiser, por mais que ele... Mano, se Deus quiser, ele vai ter mais de 5 minutos de capítulo, mano. Se Deus quiser. Mas bem, rapaziada, basicamente foi isso. As minhas primeiras impressões desse capítulo. Eu posso até deixar algumas coisas escapulirem. Porque eu tô literalmente... Já acabei de jogar o jogo, já tô metendo... já tô falando aqui. E bem, me digam aí nos comentários o que vocês acharam também desse capítulo. Suas primeiras impressões. E quem chegou até aqui, comenta ovo, para realmente saber se vocês chegaram até aqui. E também, se vocês quiserem que o nome de vocês apareçam nos vídeos aqui, né, do canal, queiram apoiar o canal através do LivePix, que tá aparecendo o QR Code aqui na tela e também no link da descrição, que você vai estar me ajudando muito. Mas bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e boa noite, grupo!